Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Estamos começando mais um programa Personalidades. Fique conosco, estaremos de volta em segundos. Estamos aqui com uma personalidade mineira com cara capixaba. Bem-vindo ao programa Marcos Carias. Tudo bem, pastor? Deus abençoe. Marcos Carias, empresário, uma pessoa da área de produção de serviços em território capixaba. Mas eu queria que ele apresentasse um pouco da vida dele e um pouco assim sobre a sua empresa. Mas vamos começar a falar sobre a sua vida primeiro. Minha vida, eu sou mineiro, nascido de Coronel Fabriciano, crescido na cidade de Timóteo, Minas Gerais, uma cidadezinha pequena ao leste de Minas. Vim para o Espírito Santo no ano de 2000, estou residindo aqui desde o ano 2000. Vim como empregado de uma empresa no ramo de prestação de serviço, na área privada, e nos últimos 10 anos a gente conseguiu avançar trocando de empresa, né? Passei a fazer parte da Bratec BRT, que é uma empresa que presta serviço na área de mineração, siderurgia, que hoje atua no estado do Espírito Santo, nas maiores siderúrgicas, nas empresas de mineração e também no estado de Minas Gerais e no Rio de Janeiro. É uma empresa consolidada, fundada em 1978, é uma empresa familiar, né? A Bratec é uma empresa conhecida dentro do estado e presta serviço na parte de metalurgia, na parte de ferrovia, na parte de manutenção industrial, na parte de facilities, e está bem estruturada, graças a Deus. Já estamos nela há 10 anos, né? Entrei nela em 2000 e a gente vem, mesmo em meio à crise, avançando com bons negócios aí, procurando prestar um serviço com excelência nessa área. E é uma empresa que tem seus princípios fundamentados aí, né, na soberania de Deus, e Deus tem se mostrado soberano nela, e não temos o que reclamar, temos só o que agradecer ao Senhor pelo avanço, pelas conquistas que nós conseguimos conquistar nesse período. Eu atuo nela na parte de operação, eu sou o diretor de operações dela. Então, a parte operacional está ligada diretamente à minha diretoria e estou sempre presente aí na área, nessa parte aí de operacional da empresa. Esse é minha responsabilidade atual dentro do grupo da empresa, é fazer rodar as operações da empresa nos clientes. Marcos, eu fico assim, pensativo. Esse momento de crise que o Brasil vive, podemos dizer que muitas coisas elas foram pressionadas a ser modificadas na atuação nos dias de hoje. Eu sei que a sua empresa ela tem trabalhado de uma forma em grandes empresas. Houve alguma modificação de trabalho, normativas novas, alguma coisa que alterou dentro dessa pandemia? Com certeza a pandemia ela nos impulsionou a inovar, né? Junto com a pandemia veio uma série de medidas de contenção, medidas de prevenção, e todas as empresas tiveram que se adaptar em diversas modalidades. Por exemplo, o transporte de empregados teve que ser
todo alterado e modificado. A conduta de limpeza, higiene e conservação dos ambientes de trabalho, mesmo a questão de resguardar a própria segurança dos empregados, né? Então as empresas tiveram que fazer algo diferente para permanecer no mercado. Nós temos aí algumas diretrizes dadas pelo Ministério Público do Trabalho, pelo Ministério do Trabalho, pelo Ministério Público, para que as operações essenciais não sejam paralisadas. Então, os nossos clientes requereram de nós, prestadores de serviço, algumas medidas que contribuíssem para que esses empregados não corressem o risco de disseminar a contaminação, como o uso de máscaras numeradas, com período de substituição a cada 2 horas. Transporte coletivo foi proibido, nós tivemos que providenciar transporte para os empregados, transportes próprios, né? Não fazendo uso do transporte coletivo. Veículos com espaçamento interno menor do que 12 metros foram abolidos, do que 2 metros foram abolidos, tiveram que ser transformados, né? Tiveram que ser modificados. Nós tivemos que fazer aquisição ou locação de veículos, caminhonete cabine dupla para transportar 2 empregados. Se for veículo que tenha distanciamento menor, só pode transportar 1 empregado, só uma pessoa, só o condutor. Então teve uma série de medidas, né? Isso, de certa forma, nos retirou da zona de conforto, né? Do fazer a mesma coisa todo dia. Na verdade, no mercado hoje, a gente tem que ter isso como uma receita diária. Hoje, uma certeza que a gente tem é que tudo está mudando todo dia. Eu fico assim parado, pensativo. Quando você não tinha todas essas restrições, você não tinha esse gasto a mais. Hoje, com esse gasto a mais, cai o lucro da empresa. Ou não? Não, com certeza as margens que já não eram tão grandes diminuíram, né? Mas nós estamos vivendo um momento de subsistência. A gente fala em reuniões que antigamente a gente estudava a margem de lucro, hoje a gente estuda a margem de sobrevivência do negócio. A gente sabe que essa pandemia tem data para acabar, não sabe quando, e agora a preocupação temos que sobreviver a esse período de pandemia. Nossa empresa tem uma preocupação muito grande porque a gente presta serviço e tem um número de empregados bem considerável. Então, hoje, a nossa maior preocupação é manter essas pessoas empregadas nesse período. A gente hoje está mais preocupado em manter os empregados no quadro do que manter a margem de lucro. E, com certeza, a margem de lucro, ela não vou falar que ela foi zerada, mas ela foi muito reduzida com a pandemia. Nós estamos sofrendo, mas graças a Deus ainda não precisamos fazer, espero que não cheguemos a esse nível de ter que fazer demissões em massa para poder passar esse período. A gente está conseguindo passar o período de mão dada com os empregados, conseguindo vencer a tempestade, mas junto. Estamos sofrendo, mas estamos sofrendo junto. Mas essa tempestade, você disse que tem data para acabar, a gente fica assim preocupado. Tem uma vacina aí que não está sabendo se realmente ela é eficaz, que é da Rússia, foi lançada essa semana. Tem algumas dúvidas. Temos a de Oxford, temos outras coisas também que o Brasil está fazendo alguma cooperação aí. Mas eu fico assim parado, às vezes analisando como é que a gente começa a pensar em crescimento, porque, deixa eu voltar à minha fala. Às vezes a empresa ela tem uma visão de entrar correndo atrás de serviços, ela não pode, ela tem contratos, ela quer fazer outros contratos. Como é que você vê isso nesse momento de abertura de novas frentes de trabalho? Isso nesse momento está acontecendo, está fraco ou não está acontecendo? Então, nesse período de pandemia, novas frentes não estão sendo abertas, né? A parte de investimento, todas elas foram suspensas. Então, parte que a gente chama de investimento infraestrutura, essa parte toda que as usinas fazem de investimento, de ampliação, de crescimento, todas as obras estão suspensas, não estão acontecendo. A gente já observou que o número de licitações praticamente estagnou.
o mercado não está fazendo processos licitatórios de obras, de outras coisas mais, mas como a gente, em caso específico, presta serviço na parte de manutenção, que são serviços essenciais dentro da parte industrial, então, por enquanto, nós não estamos sentindo isso. O volume diminuiu, mas como a gente tem contratos longos, né, 4 anos, 3 anos, 2 anos, graças a Deus a gente está com esses contratos ainda em andamento. Mas é fato de que o mercado está fazendo somente o essencial. E dentro de uma análise técnica sua, as modificações que aconteceram, as dificuldades, se isso perdurar um bom tempo, como é que as empresas vão conseguir continuar nessa situação? Será que isso vai ser uma coisa que fica definitiva, essas mudanças, ou elas caem? De repente a pandemia passa e isso tudo vai cair? Eu acredito que, passando a pandemia, algumas coisas vão ser revistas, porque o custo operacional dessa prevenção é alto. Então, enquanto tiver esse vírus circulando, essas prevenções elas vão acontecer para que garanta a continuidade das operações. Até porque, se as empresas não adotarem as medidas prevencionistas, o próprio Ministério Público pode embargar as operações das empresas. Eu acredito que vai ser mantido essas medidas até o momento que não surgir uma imunização total contra esse vírus. Por outro lado, me vejo satisfeito em determinado ponto, porque as medidas prevencionistas estão contribuindo, porque hoje, por exemplo, em nosso quadro, nossos casos de contaminação são irrisórios. Sinal de que as medidas estão funcionando, né? A gente tem operação em que tem 100 empregados em um determinado contrato e não tem um contaminado. Então, assim, a gente vê que está funcionando porque as coisas estão acontecendo e não estão... O número de contaminação pela questão laboral não está acontecendo. Então, a contaminação, a gente acredita que pode estar acontecendo mais pela questão particular, supermercado, outras coisas, do que... E existe também a questão da segunda onda que não aconteceu ainda, que aqueles que já adquiriram estão imunizados e não estão trabalhando com prevenção, mas de uma certa forma imunizados. Então, assim, a gente percebeu, eu cheguei a ter 50, 60 empregados constatados com o exame do Covid que estavam contaminados. Hoje, em cerca de 800 empregados, a gente tem 5 casos de contaminação. E nós estamos fazendo exame cotidianamente, né? O teste rápido, ele tornou-se um requisito obrigatório de um período de espaço curto de tempo para poder confirmar que não está tendo a contaminação. Então, acredito que vai ter, sim, sem dúvida nenhuma, alguma revisão devido aos custos operacionais da prevenção, mas isso mais à frente, não agora. Eu quero te dizer que o programa Personalidades fica assim, muito feliz de ouvir o que você está dizendo, mas a gente quer agradecer a sua empresa, a Bratec PRT, agradecer a compreensão que vocês têm tido em manter os funcionários, porque muitas famílias estão nesse momento passando dificuldades porque não têm um trabalho. E essa conscientização da Bratec, ela traz para nós assim, a certeza que existem empresas sérias e com a conscientização que realmente o empregado vale a pena você investir nele. É uma mão de obra que às vezes você não consegue toda hora no mercado. Você tem aquele empregado e que você sabe que por mais que você precise mantê-lo diante de uma situação dessa, às vezes as empresas estão demitindo. E a gente fica feliz de saber que a Bratec tem sido uma parceira da população, que as famílias possam ser sustentadas pelos seus empregados, pelos seus entes que estão trabalhando na Bratec. Você quer falar alguma coisa sobre essa área de empregados, como é que eles têm se comportado, qual o nível de comportamento deles dentro dessa seriedade e o que eles têm cooperado com a empresa? Olha, o nosso ramo de prestação de serviço, a gente não vende equipamento, a gente vende serviço, né? E por mais que a gente utilize vários equipamentos para executar o serviço, eu sempre costumo dizer que por trás de uma máquina tem que ter alguém apertando um botão.
Então, eu, como diretor de operações, trabalhei a vida toda em área operacional, em chão de fábrica. Eu comecei a minha vida profissional como encarregado, depois como supervisor, depois como gerente regional, e vim parar na diretoria de operações de uma empresa. A base de toda prestação de serviço é relacionamento. Então, você, quando tem uma equipe que é bem relacionada, a possibilidade de tudo dar certo é muito grande. Então, a gente tem empregados que estão com a gente há 15, 12, 17. Eu tenho empregados que vieram comigo da minha outra situação, de outra empresa que eu trabalhei, que trabalhou comigo 13 anos em outra empresa e já tem 10 que trabalham comigo nessa. Então, a gente... E a Bratec é uma empresa que sempre preocupou com essa questão social. A gente preocupa com isso porque a gente na verdade, a gente se sente responsável por famílias. Quando a gente fala de um empregado, a gente está falando de um impacto de uma família que está em casa esperando. Então, como a gente trabalha para as empresas, que a cultura, na parte de segurança do trabalho, é uma parte cultural muito focada, e não tem como você falar em segurança sem falar em pessoas, e falar em pessoas sem falar em segurança. Então a gente quer que um pai de família saia da sua casa para trabalhar, mas que ele retorne em segurança para a sua casa. Então a gente incorporou essa cultura, que é uma cultura empresarial nas empresas de grande porte. Então a Bratec é uma empresa de pequeno porte, mas com pensamento de grande porte. Então a gente precisa pensar grande, e pensar grande é pensar em pessoas. Então, hoje a gente, graças a Deus, não teve nenhum óbito de nossos empregados com relação à Covid. Não temos hoje nenhum caso grave de Covid nos nossos empregados e não tivemos nenhuma demissão em massa por causa do Covid. E o que a gente espera é, de mão dada, passar por essa pandemia sem ter que participar de nenhum processo que vá criar esse constrangimento nas famílias. E a gente tem conseguido. Na verdade, a gente sente que a pandemia existe, que a pandemia está aí, mas que a gente já se reinventou e já se adaptou para sobreviver à pandemia. Hoje eu me sinto preparado para a guerra, não me sinto vencedor. Eu vou sentir vencedor quando não tiver nenhum óbito mais com relação a essa pandemia, mas me sinto preparado para guerrear, junto com a minha equipe lá. E querendo ou não, nós estamos vivendo um momento de guerra, né? Uma guerra sem bomba, uma guerra sem explosão, mas é uma guerra biológica. É uma situação muito difícil que nós temos passado, mas eu fico lisonjeado da sua presença aqui. Eu sei que você, além de tudo isso, é um amigo, uma pessoa que a gente tem um bom relacionamento, e eu fico assim muito agradecido da sua presença aqui. Eu não podia deixar de pedir assim que você desse um comunicado, não só para os seus funcionários, como o povo capixaba, daquilo que a Bratec tem para oferecer e aquilo que essa responsabilidade social tem trazido para o Espírito Santo. A Bratec é uma empresa de um ramo de prestação de serviço, na parte de facilities, né, na parte de manutenção industrial, ferrovia, e a minha contribuição no dia a dia das operações é ter essa responsabilidade pelas famílias, e no quesito social, eu atuo como pastor também, né? Então, assim, nosso engajamento na sociedade, ele é de uma forma 100%. A gente deseja de todo o coração que a empresa possa contribuir para a sociedade capixaba, fornecendo proventos, né, que é o meio do emprego, e na parte social, contribuindo de uma certa forma. A empresa contribui com a igreja, porque muitas vezes abre mão da minha pessoa na empresa para poder servir a sociedade no lado social, que é o da igreja. Graças a Deus, nosso diretor-presidente e os demais acionistas têm esse entendimento de abrir mão do Marcos, diretor de operações, para o Marcos, pastor, estar atuando na sociedade em determinados momentos, na obra missionária, com algumas viagens. Tem esse entendimento e eu agradeço aí. E sou mineiro de nascença e capixaba de coração. Eu estudei em Minas e fico feliz de saber que eu estudei lá pertinho de onde você nasceu. Mas é uma alegria poder ter você aqui conosco, estar nesse momento ouvindo essa história da Bratec, ouvindo essa sua história. E eu fico assim lisonjeado
de poder apresentar esse programa para você que está em casa. E estamos ficando por aqui. Quer falar mais alguma coisa? Não, eu agradeço a oportunidade. Pastor Jair é um amigo, né? E agradeço a oportunidade, fico lisonjeado de poder falar um pouco da nossa história de vida, né? Da nossa caminhada aí profissional aí. E agradeço, fico lisonjeado aí pelo convite. Amém. O programa Personalidades fica por aqui. Quero convidar você para entrar nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e o nosso canal do YouTube. Ali você vai inscrever-se, assinar o sininho para receber as nossas notificações. Também quero convidar você para estar no nosso site do jornal, oesnews.com.br. Também quero lembrar você do lançamento do nosso novo site, programa personalidades.com.br, no dia 31 de agosto. Deus te abençoe e até a próxima, se assim Deus nos permitir.